Boa tarde a todos do Jornal Mais Bragança, uma boa tarde para vocês, são 1h29, nós estamos aqui mais uma vez nessa série de entrevistas que iremos realizar aqui com candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Queremos trazer aqui mais notícias para vocês sobre os candidatos daqui de Bragança Paulista e região, tá bom? E hoje vamos entrevistar aqui ele, Alexandre Acedo, que ele é candidato a deputado estadual do partido PDT. Alexandre, muito obrigado por ter recebido nosso convite e ter vindo, viu? Eu que agradeço, Manuel. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. E candidato, gostaria que você primeiramente se apresentasse e dissesse quem é para os nossos ouvintes. Meu nome é Alexandre Acedo. Sou nascido em Bragança, criado em Bragança, tenho 42 anos, sou formado em engenharia de computação, trabalho na iniciativa privada como CLT, sou um cidadão comum como todos. Estou na política militando desde 2012, indignado como qualquer cidadão com a situação do Brasil, resolvi entrar para a política e me filiei a alguns partidos e hoje tenho a oportunidade de estar pelo PDT concorrendo como deputado estadual do estado de São Paulo, aqui pela região de Bragança. Perfeito, candidato. E a primeira pergunta que gostaríamos de fazer, né, são perguntas que iremos fazer para todos, ok? Aqui o Jornal Mais Bragança sempre se mostra muito nulo e muito imparcial nessas questões, tá bom? E a primeira pergunta é, candidato, existe da sua parte alguma proposta para redução de gastos nos salários absurdos, né, que infelizmente a máquina pública acaba patrocinando atualmente? Emanuel, como eu acabei de dizer, né, na minha apresentação, eu sou um profissional da iniciativa privada, trabalho para uma empresa. Eu não acho que político tenha que ter salário, nem que seja disfarçado pelo nome subsídio. Político nada mais é que o representante, principalmente o legislativo, principalmente o deputado, né? Ele é um representante do povo e ele tem a oportunidade de continuar trabalhando. Então, não vejo sentido. Eu quero trabalhar muito para acabar com esses subsídios. A questão dos veículos é um absurdo. Você pega um país que tem um orçamento aí 15 vezes maior que o do Brasil, você pega os Estados Unidos, por exemplo, somente o presidente dos três poderes tem, só o presidente dos três poderes tem veículos. Hoje qualquer deputado tem veículo, qualquer juiz tem veículo, isso aí é um absurdo. Então, a gente tem que lutar e batalhar muito para acabar com esses benefícios. E sem contar, absurdo, o número de assessores que os deputados têm. A gente pega aí e vê alguns deputados que usam assessores para ficar mandando só parabéns para os outros. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que trabalhar muito firme, muito forte em cima disso. Perfeito, candidato. E nós sabemos que hoje os políticos estão passando por uma situação muito de descrédito aqui no Brasil. E como o senhor acha que pode reverter esse quadro e mostrar uma liderança de qualidade na política? Primeiramente, a gente precisa analisar o cenário geral, né? A população brasileira, de uma certa forma, ela não tem o conhecimento do que cada político faz, do que cada poder faz. Então, ela acaba elegendo políticos totalmente despreparados. E esses políticos, eles trabalham, eles acabam, não sei se direto ou indiretamente, eles não favorecem a conscientização, não favorecem o esclarecimento da população. Então, eu acho que um ponto importante é trabalhar com a educação, trabalhar com o esclarecimento da população, fazer essa conscientização com a população para que ela possa escolher melhores políticos e, com isso, acabar com esse descrédito. Acaba sendo um ciclo vicioso. A gente elege políticos que, na minha opinião, mal intencionados, a gente sabe, vê toda a corrupção que tem no Brasil, a gente elege esse tipo de político e esse tipo de político acaba não favorecendo a conscientização da população. E é um ciclo vicioso. E aí vai chegar uma hora que vai ter descrédito. E o pior, quem a gente vê nas ruas? Os mesmos políticos. E já chegou, né, candidato? Já. E os mesmos políticos, e eles, ainda com grande poder econômico, a população ainda vai continuar. O que a gente vê na rua, a maioria está trabalhando com eles. Você vê um monte de cabo eleitoral, sem ideologia nenhuma, sem conhecimento nenhum, xingando o político, balançando bandeira e votando nesse mesmo político que ele xinga. E ele acha que é bom, ele não consegue perceber isso.
Perfeito, candidato. Você aí que está nos ouvindo no Jornal Mais Bragança, vai compartilhando aí, coloque seu comentário a respeito daquilo que o candidato Alexandre está colocando aqui para nós, tá bom? E candidato, quais são suas propostas para superar os graves problemas como desigualdade social, a irresponsabilidade ambiental e das várias violências e preconceitos que acontecem? As questões sociais, primeiramente, vamos dividir isso em 3 eixos, né? Por favor. Em relação à desigualdade social, falta oportunidade. No Brasil, isso é geral, e no estado de São Paulo parece que aconteceu uma acomodação do governador, dos deputados. Por quê? A gente tem o estado mais rico. E o que o estado de São Paulo fez nesses últimos 30 anos? Só desenvolveu questão de serviços, deixou suas indústrias ir embora, deixou sem oportunidade, essa desigualdade social aumenta. Aumenta muito. As pessoas sem condições de trabalho não vão piorar a saúde, vão acabar numa questão de violência muito grande. Então, a oportunidade é essencial. Como proposta para isso, a gente tem que criar leis que favoreçam o fomento do mercado local. Então, com isso, a desigualdade tende a diminuir. O outro eixo, por favor, é a questão dos menos favorecidos, né? Da questão de questões raciais, LGBT e violências em si com eles. Isso é uma questão de respeito, né? O ser humano deve ser respeitado. Existe hoje um movimento no Brasil que a extrema-direita vem trazendo que, embora tente disfarçar, é nítido que eles são contra a opção das pessoas, são contra as classes menos favorecidas. E muita gente diz que isso não é um problema de governo. É sim. Nós somos representantes de todos. Você representa o bom, o ruim, o mal, todo mundo. Você representa aquele que você não gosta, aquele que você gosta. E você deve respeitar todos. Agora, quando você fala de questão racial, LGBT, é um absurdo. Não existe motivo para você associar isso a algo negativo. A opção das pessoas e o nascimento da pessoa, em pleno século XXI, chega a ser deprimente. Eu acho que isso é um pouco falta é um pouco falta daquilo que eu já falei na outra pergunta para você, na resposta que eu dei. Esse ciclo vicioso de alimentar político ruim acaba gerando esse tipo de ação, tá, por parte da população. Então a gente precisa mudar isso, investir em políticas públicas para poder fazer a conscientização, como eu já disse, a questão da segurança, humanizar mais as polícias, tá? E isso é muito importante em relação a atingir a igualdade, que é o objetivo de todos. Né? E a sua proposta, candidato, em relação a essas coisas seria qual? Primeiramente, como eu falei, a gente investir, né, na questão da oportunidade. Você gerando oportunidade para a questão social, você já vai melhorar. Como? Um exemplo. Criar leis que incentivem a compra de produtos locais, tá? De fornecedores locais, para poder você fomentar o nosso mercado. Em relação à segurança, investir em inteligência, investir, como eu disse, na questão da segurança social e humanizar realmente as forças de segurança. Tá? E o propósito maior é a conscientização. Então, nas escolas, não é chegar com uma cartilha despreparada, mas sim, ter o coração aberto, conversar com as crianças, fazer a questão de propaganda, usar os meios de comunicação para isso. Tá? Perfeito, candidato. Estamos aqui com o candidato Alexandre Acedo, para quem está chegando agora, candidato do partido do PDT, tá bom? Deputado estadual. E candidato, eu gostaria de saber também a sua posição sobre a corrupção
né? Como você se posiciona aos recentes escândalos de corrupção no cenário nacional, e o que o seu partido tem para combater esses crimes nesse sentido, candidato? Tá. O PDT, ele é um partido que passou ileso aí na questão das últimas questões da Lava Jato, certo? Não tem nenhum político envolvido. E isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi o PDT. Então, sou totalmente contra o que vem acontecendo. A diferença é que a gente precisa ter uma fiscalização maior. E ser um pouco mais atento, ter discernimento também. Hoje pega-se muitas pessoas de um único partido. Parece que é focado, é direcionado. Você vê nas pesquisas, quando um candidato começa a destacar, eles puxam mais problemas, fazem denúncias que nem sempre são verídicas. Então tem que haver um pouco mais de imparcialidade e abranger a todos os partidos políticos, que a corrupção não é só não é um único partido. Hoje a gente sabe que, por exemplo, na Lava Jato tem mais de 10 partidos. Mas eu procurei realmente um partido que não tivesse esse envolvimento. Agora, a questão da corrupção, ela tem um âmbito muito maior. Um exemplo, ninguém fiscaliza a educação. Constitucionalmente, você tem um percentual do orçamento público para a educação. Você repara, por exemplo, uma cidade, hipoteticamente, um prefeito chega e faz o seguinte, ele pega e... Vou fazer uma pesquisa para ver como que está aqui o meu deputado aliado. Ele não tem dinheiro para fazer essa pesquisa. Ele vai lá e usa a verba de educação, faz a primeira pergunta assim, como que estão as escolas da região? Aí começa, como que o deputado da região está favorecendo essas escolas? Você acha o deputado bonito? É até engraçado, mas começa. Perguntas em relação a isso. Então, ele está usando, eles maqueiam, tá? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando, eles maqueiam o propósito da educação para fazer outras ações. Então, isso aí para mim também é uma questão de corrupção. Assim, pode até ser legal, mas é imoral. Não é só corrupção, é imoralidade que a gente precisa também começar a fiscalizar, a ir em cima disso, tá? Perfeito, candidato. Essa é a sua posição em relação a essa pergunta. E candidato, quem está financiando a sua campanha? Hoje, como você deve saber, não sei se todos os internautas sabem, mas hoje é permitido somente o financiamento público e as doações de pessoas físicas. Eu não recebi nenhuma doação de pessoa física. E o meu partido recebeu, daquela cota de 1,7 bilhões de reais, recebeu 61 milhões para o Brasil inteiro. Meu partido tem o Ciro Gomes como candidato a presidente, que requer muito investimento, né? E não teve coligação. Então, foi muito pouco recurso que veio para a minha campanha. Se você olhar minha prestação de contas, eu recebi basicamente um pedaço muito pequeno desse fundo eleitoral para financiar a questão jurídica e o contador para prestação de contas. E eu queria falar mais um pouco a respeito disso. Eu sou contra o financiamento público, sou contra o financiamento privado. Eu acho que hoje a gente tem condições suficientes para poder apresentar suas propostas, mostrar quem você é, de uma maneira muito fácil. Hoje todos têm acesso à internet, os meios públicos, a comunicação pública, a mídia, rádio, TV, eles colocam a proposta. É fácil você acessar a proposta hoje em dia. Então, não acho vantagem e não vejo necessidade de você ter um financiamento externo. Eu, ainda bem que não fiz uso disso. Acho um absurdo quem recebeu um financiamento muito alto, sou contra, tá? E é possível, sim, você apresentar suas propostas sem esse financiamento público. Ok, candidato. E como o senhor avalia o posicionamento das mulheres na política hoje? Hoje, ainda é pequeno. Ainda é pequeno e é necessário aumentar. É lei, não sei se todos sabem, mas qualquer
partido, por exemplo, cargo de deputado estadual, deputado federal, você tem que ter um gênero, um candidato de um gênero para que tenha 3 do outro. Infelizmente, isso como funciona. Acaba sendo uma mulher e 3 homens. Então, quer dizer, se você tiver 10 candidatos mulheres, você pode ter 30 candidatos homens, 40 candidatos, por exemplo, a deputado estadual em um partido. Hoje, ainda bem que a Justiça está trabalhando forte, o MP está em cima, consegue avaliar que as mulheres que estão realmente como candidatas estão trabalhando, não estão ali como laranja para poder fazer o maior número de homens. Mas mesmo assim, o número é pequeno. Eu senti em vários partidos, eu presenciei, eu fui em algumas convenções, que foi difícil conseguir um número maior de mulheres, tá? E isso não precisa ser melhor trabalhado. Eu acho que, mais uma vez, questão de oportunidade de conscientização é fundamental. Questão de renovação, renovar os políticos atuais para que isso possa acontecer é fundamental para que as mulheres tenham maior participação. Ok, candidato. E a próxima pergunta, candidato, é quais são suas propostas, caso seja eleito, e o interior, principalmente, pode esperar investimentos e atenção do senhor? E quando se fala também da região de Bragança, principalmente em relação à saúde e segurança e nas rodovias, que necessitam de urgentes melhorias. Como é que é o seu posicionamento em relação ao interior e especificamente Bragança? Tá, vamos lá. Bragança, não sei se é conhecido de todos, mas Bragança é a segunda região mais pobre do estado. A região Bragantina é a segunda região mais pobre do estado. A gente só perde para o Vale do Ribeira, que são regiões extremamente necessitadas. O estado de São Paulo é o estado mais rico do país, detém 40% de tudo que circula no país é produzido ou está aqui. Então, a gente sente essa falta de atenção com a nossa região. A gente tem um grupo político que está aqui há mais de 50 anos. Bragança Paulista, antes disso, era uma região próspera. A gente teve situações econômicas que independem de pessoas, independem de por que aconteceram. E, infelizmente, esses grupos políticos que aqui estão não conseguiram desenvolver muito a nossa região. Então, consequentemente, a gente observa que essa falta de recursos para a região, essa falta de desenvolvimento, esse atraso que teve, gera esse problema com estradas, por exemplo. Como que a gente vai fazer para melhorar isso? Tem que batalhar, tem que brigar, tem que melhorar a oportunidade, como eu falei, essa questão de propostas que eu comentei, de fomentar o mercado local, é um começo para isso. Mas enquanto isso não existir, a gente vai ter que apelar para emendas, vai ter que brigar muito com o governo do estado e com o executivo para trazer as duplicações das rodovias, tá? E oferecer mais segurança para quem se locomove em relação a ela. Tá? Em relação à saúde, eu sou extremamente contra a terceirização. Eu acho que a gente pode terceirizar algumas áreas da saúde, como exames que são muito complicados, né? Mas a atenção básica, a questão do atendimento emergencial, a atenção especial e mesmo os atendimentos complexos, eles devem ser atendidos pelo governo. Então, o deputado ele deve trabalhar junto com o governador e fazer leis, fomentar leis para quê? Para que não ocorra mais terceirização, que seja fiscalizado. Desde que a gente viu essas OS chegando, a gente sabe que isso aí são disfarces para empresas. Algumas foram boas. Eu classifico a anterior uma boa OS. A atual piorou muito a saúde em Bragança Paulista, por exemplo. Então, o que fazer nesse sentido? Fiscalizar melhor essa questão, investir em mais UPAs, procurar centros de especialidades. Então, se a gente focar em centros de especialidades por problemas graves, como hospitais do câncer, hospitais que são específicos para a área cardíaca, hospitais para ortopedia, por exemplo, a gente foca, faz uma gestão eficiente muito melhor, você cria centros de especialidades. Isso melhora muito o atendimento em casos mais graves, que exigem uma maior atenção.
E com a questão da UPA, a gente brigar, fazer as emendas, trazer mais dinheiro para poder construir esses centros junto ao governo estadual e junto ao governo federal, brigar com lutar ao lado dos parceiros deputados federais também, para que esses recursos venham e a gente possa melhorar a saúde nessa questão. Tem mais um ponto, desculpa? Que você... Em relação à região de Bragança, né? Suas principais pontos em relação ao que precisa, segurança. Segurança é fundamental a gente investir, trazer esses recursos para poder investir na inteligência, na melhor tecnologia da polícia, humanizar, como eu já falei. E em questão Bragança, que faz divisa com Minas, eu acho muito importante o governo estadual conversar com o governo de Minas, o governo do Rio, o governo do Paraná, e criar polícias de fronteira. E ir junto ao governo federal, conseguir trazer uma melhor integração entre as polícias, trocar informações para que a gente possa melhorar a segurança. Agora, mais uma vez, segurança, a questão da criminalidade, a questão da educação, a questão da conscientização são melhor oportunidade. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. O Estado de São Paulo tem, qualquer governo de Estado, ele trabalha com 3 impostos de arrecadação. E precisa ser bem usado esses impostos, saber como fazer a LOA, tá? Isso é obrigação do legislativo, e usar os recursos de forma constitucional e aplicá-los de forma correta. Fazer leis aprimorando a vida da população. Então, a partir do instante que você pega esses impostos, tem que o dinheiro que vem deles aplicar de forma correta. E não usar subterfúgios, como eu já expliquei aqui anteriormente. Perfeito, candidato. Para finalizarmos, deixamos aqui em aberto aqui para que o senhor ficasse à vontade em dar suas considerações finais e falar um pouco do seu trabalho, da sua campanha, candidato. Tá, vamos lá. Como eu já expliquei no começo, meu nome é Alexandre Acedo, eu não falei meu número ainda, é 12118. O que eu queria falar para vocês? Hoje existe uma sede muito grande por renovação e muitas pessoas estão buscando essa brecha por renovação e vindo com a velha política. Então fiquem atentos. Tenta descobrir o que é o trabalho do deputado. Eu venho observado, da minha campanha, uma falta de esclarecimento do eleitor em relação ao que o deputado faz. Deputado estadual, deputado federal, vereador, senador. O poder legislativo, ele não é um poder que vá fazer as questões do executivo, tá? Ele não vai trazer para você, vou construir um hospital, não. Ele pode promover leis para que sejam criadas condições para isso. O deputado, ele não tem que ter influência para conseguir uma vaga para alguém, não. O deputado tem que garantir, fiscalizar uma vaga de um leito hospital, tem que garantir, fiscalizar que todos tenham isso sem precisar usar influência. Eu vejo os eleitores, os cidadãos, fazendo pedidos desesperados, não por uma questão de querer aproveitar disso, de querer aproveitar da situação do candidato estar ali, não. É porque realmente a situação está desesperadora no nosso país. Então, é fundamental que eles tenham consciência que se algum candidato estiver atendendo a essas necessidades, isso é errado. Deve ser denunciado, não pode. Eu sei do desespero que a população se encontra, mas essas trocas antigas que sempre existiram na velha política tem que deixar de existir. Hoje eu procuro na minha campanha, hoje eu transformei minha campanha muito mais num trabalho de conscientização do eleitor, da população, para poder que eles entendam isso, para poder que a política melhorar. Eu deparei com essa situação grave. Então eu faço um pedido para o eleitor, fique atento a isso. Se algum político atender essas necessidades que vocês estão pedindo, denuncie. Se vocês tiverem medo de denunciar, tenham consciência que isso é errado. Esse tipo de político é o que prejudica, é o que cria a situação para que o país esteja nessa atual condição. É aí que começa a corrupção, é aí que começa todo o problema. Então, eleitor, o que faz o deputado? O deputado, ele não faz o que o executivo faz. Ele não pode trazer isso. E mesmo o executivo, mesmo que o governador, o presidente, como candidato, o prefeito, né, na outra eleição, que não é nessa,
possa trazer esses benefícios para você. Não, esses benefícios têm que ser trazidos lá dentro do governo depois de eleito. Simplesmente isso, mais nada. É até estranho a gente estar já no século XXI e observar essa situação, mas ela é, eu falo para você, Manuel, de cada 3 pessoas, 2 estão numa situação desesperadora e isso acontece. Então precisa lutar muito contra isso, a gente precisa estar consciente em relação a essa questão. Então, mesmo, voltando à questão do executivo, mesmo eles só podem fazer lá. E o deputado tem que fazer o quê? Tem que fiscalizar para que nada disso aconteça. Para que todas as pessoas tenham, como eu já expliquei, condições de ter uma vaga no hospital se precisar pedir. Que tenham condições de ter emprego, sempre ficar indo atrás de político para arrumar uma vaga para mim. Isso é um absurdo. Então, quando vocês alimentam a velha política, votam nos antigos políticos, vão estar nesse ciclo vicioso e vão continuar nessa situação. E para a próxima eleição, do mesmo jeito. A gente vê pessoas agitando bandeira, tem um candidato, chega com recamangueira aí, fica aí verde, rosa, sei lá o que é aquilo. Qual é a proposta? A proposta é o quê? Para lançar bandeira, torcida de futebol, é carnaval? Gente, não é. Poxa, é sério. Deputado, senador, vereador, que não é o caso, vereador não é agora é deputado e senador só. Tem que aprimorar a lei para melhorar a condição de vida do trabalhador, do cidadão. E não só isso, também fiscalizar. As emendas, pelo nome, olha o nome, emenda, está fazendo emenda, está emendando. São necessárias? São, porque infelizmente, sim, o Brasil está nessa situação, então a gente precisa trazer recursos, trazer tudo isso. Mas não deveriam nem existir emendas. Se o deputado cumprisse seu papel correto, e o Brasil é um país rico, a gente já estaria numa situação muito melhor. Então, a desigualdade é muito grande, a gente precisa parar com isso. Então, eu peço para vocês olhar, ter atenção para isso, crie a consciência, venha atrás procure o candidato correto, o seu federal correto, estadual, estou me colocando aqui como candidato, acredito que eu seja uma boa proposta para vocês, vou cumprir esse papel de fiscalizar, de aprimorar as leis, vou ser realmente um cidadão lá dentro, vocês estão vendo que eu sou um trabalhador, como qualquer outro, não sou político profissional, e eu conto com você, meu eleitor, meu caro internauta, meu número é 12118, fico feliz com a oportunidade, Manuel. Imagina, candidato, ficamos aqui com todas essas perguntas que foram feitas a ele, tudo aquilo que Jornal Mais Bragança quer passar para vocês, que é as propostas dos candidatos aqui de Bragança Paulista, né, para você conhecer um pouquinho mais, saber para quem você está votando, né? Não vote porque achou um papelzinho no chão, vote porque você realmente está estudando o candidato, viu que as propostas deles agradam a você, baixe com seus próprios princípios, tá bom? Então vote consciente, vote em pessoas em que podem mudar o Brasil e também Bragança Paulista, tá bom? Ó, esse foi o Alexandre Acedo, candidato do partido do PDT a deputado estadual, tá bom? E o Jornal Mais Bragança vai realizar uma série de entrevistas com os candidatos de cargos de deputado estadual e deputado federal de Bragança Paulista, tá? Visando sempre apresentar cada uma das suas propostas ao município bragantino, tá bom? Então fica ligado com a gente aí essa semana até mais ou menos dia 13, dia 4, estaremos conversando com algum deputado, candidato federal ou estadual, tá bom? Vocês vão ficar vendo aí as notícias das propostas deles, um pouquinho do pensamento deles em relação ao governo, tá bom? Ficamos por aqui, tá? Um forte abraço e até amanhã.